Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao EduCast, que é o canal de diálogo da Faculdade de Educação aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E como vocês já sabem, periodicamente estamos aqui reunidos para conversar sobre algum assunto relacionado à educação. E hoje, já peço teu like para que tu possa compartilhar e curtir nosso canal para saber mais informações sobre a Faculdade de Educação. E hoje o nosso assunto é bem especial, é sobre os desafios e perspectivas da licenciatura em Educação do Campo, Ciência da Natureza aqui da URGS, que então tem a honra de contar com a presença do professor Robaina, do nosso colega Edu Lopes e da egressa Aline Gutierrez. Para começar, eu quero conversar contigo, Robaina, para quem está assistindo, ouvindo o nosso EduCast, tu pudesse contextualizar como surgiu a Educação do Campo, a partir de que demanda e em que momento ela está hoje. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Wagner, pelo convite. Queria dar um bom dia a todos e todas e dizer que o curso de Educação do Campo aqui na universidade iniciou no ano de 2015, eu acho, né? Foi 2015. Eu cheguei aqui em 2016, peguei já então a primeira turma no início do seu trabalho e o que mais me trouxe aqui na URGS foi a experiência que eu tive de 1 ano e 4 meses na Universidade Federal do Pampa, em Dom Pedrito, onde eu aprendi a trabalhar com a educação do campo. Então lá eu vivenciei principalmente a questão do tempo universidade, do tempo comunidade e de uma proposta interdisciplinar que é o curso de Educação do Campo. A proposta do nosso curso, dentro dessa visão interdisciplinar e de tempo universidade, tempo comunidade, ela é diferenciada em relação a todas as outras licenciaturas da URGS. E isso traz um diferencial muito interessante para que os professores saiam da sua caixinha, né, da sua área, e tendo que trabalhar coletivamente. Então, a visão que o curso nos propõe hoje é uma visão completamente diferente da nossa formação inicial, que foi dentro da caixinha. Por exemplo, a minha química e dos meus colegas da física, da biologia e das outras áreas que compõem o nosso curso. Então, Wagner, aqui na URGS, o curso tem, além do campus Porto Alegre, tem o campus do Litoral. O projeto é igual, mas na prática ele ocorre de forma diferente. E Edu, como é que funciona então essa questão do tempo comunidade, tempo universidade? O Robaina comentou, tu é aluno do curso, está atuando, entrou em 2021, tu já vivenciou isso. Como é que se dá esse tempo comunidade? O tempo comunidade, ele se dá no tempo oposto ao da universidade, ou complementar. A gente tem aulas durante o período, né, um determinado período dentro da universidade, e a gente exercita ou pratica e complementa, né, o conhecimento na escola, no chão da escola. Trabalhamos com os professores, com os alunos, né, inicialmente como observadores, né, e depois desenvolvendo projetos dentro das escolas, praticando o que a gente estuda. Então tu vai para lá, fica um tempo, imerso naquela realidade. Sim. Tipo, para onde tu já foi, o que tu já fez? Eu já estive em Nova Santa Rita, em algumas escolas do campo. Hoje, atualmente, eu vou e sigo trabalhando na Escola 13 de Maio, onde eu desenvolvo alguns projetos junto aos professores, né? E a escola, evidentemente, tá? Então, também a gente trabalha em outras escolas. Por exemplo, eu faço parte do projeto do Clube de Ciências, a qual o professor Robaina coordena e iniciou. Então, dentro do Clube de Ciências, nós, como formandos, né, como constituintes e aprendizes, a gente também ensina o que a gente aprende. Então, nos clubes de ciências, a gente ensina técnicas, ensina possibilidades, ensina... ajuda a criar condições de pesquisa para os professores das escolas do campo, que vai ser a nossa formação futura, para que eles também possam praticar e levar a educação adiante, que é o grande objetivo. Precisa de uma educação diferenciada no campo e para as escolas do campo. Pegando esse gancho, então, Aline, tu que venceu, foi aluna da Educação do Campo, está concluindo doutorado em Educação em Ciências. O que é esse professor do campo? Qual é a diferença? Qual é o diferencial dele? Como é que ele se forma?
Wagner, bom dia meus colegas, bom dia meu professor, bom dia a todos que estão nos ouvindo e nos vendo também, né? Essa experiência da educação do campo e hoje já formada, ela é uma transformação de vida, né? O que a gente espera da licenciatura? Em que entremos, né, de uma forma e saímos de uma forma transformada, né, Edu? Sim. E isso é possível pela essa formação interdisciplinar que o professor, né, destacou anteriormente. E a necessidade deste curso, né, a necessidade dessa formação para as escolas do campo e o que esse professor tem que ter é esse olhar diferenciado, né? Essa consciência de que é uma escola diferenciada, em que são pessoas diferenciadas e que merecem uma atenção especial, né? Que merecem ser respeitadas pelos lugares em que elas são de origem, ser respeitadas pelos seus conhecimentos, ser respeitadas pela sua forma de falar, pela sua forma de vestir, pela sua forma de se expressar naquele território. Então, para além da escola, né, enquanto egressa, a gente também abre os olhos e inclui nas nossas aulas o conhecimento do território escolar. Então, este é um dos diferenciais, né? Não somente a química, não somente a biologia, não somente a física, onde somos formados, né, em ciência e natureza, mas sim todos esses outros conhecimentos que fazem parte dessa escola e que os estudantes carregam na sua mochila de vida. É onde o professor vira aluno também. Isso é muito importante para nós. Aline, tu podia falar um pouco também da tua experiência quando tu foste fazer o teu tempo comunidade, né? Por exemplo, lá em Gravataí, na escola Santa Madalena, se não estou enganado. E também a parte do estágio que tu fez lá no Genésio Pires, que também foi muito interessante. Se tu pudesse falar um pouquinho sobre isso. E é o diferencial do nosso curso, né, professor? Nosso estágio ele não é apenas o estágio escolar, né? Nós temos um estágio não escolar, em que ele abarca todos esses outros conhecimentos que eu estava falando anteriormente e também outros espaços que não o espaço restrito da escola e dos muros escolares. Por exemplo? Né? Eu fiz o estágio não escolar na Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar. Então né? não por acaso tem essa bandeira. Não por acaso eles estão conosco, né? Não por acaso o movimento social dos trabalhadores sem terra é um percussor da educação do campo. Então por isso que a gente carrega, e essa transformação que o curso nos proporciona, né? Que incorpora isso na prática docente. Estar nessas escolas, tanto em Nova Santa Rita, em Gravataí, em Viamão, né? Estar nessas escolas é para além do processo escolar, né? É estar junto com os professores, é estar junto com os líderes da comunidade, é estar construindo junto a eles e com eles e a partir dos conhecimentos deles. Então, quando a gente ensina química voltado para as escolas e voltado para o conhecimento que eles carregam, né? Foi assim em Itapuã, foi assim em Gravataí, né? E é assim que a gente une o estágio escolar e o estágio não escolar em espaços não escolares, né? O Edu também tem essa experiência, né, do espaço não escolar, apesar de serem edições diferentes, mas tivemos essa compartilha de ambientes. É verdade. No nosso trabalho no ambiente não escolar, né, que a gente atua junto às comunidades, né? Então a escola ela é rodeada, né, pelos seus moradores e a gente trabalha junto aos moradores também adquirindo conhecimento para nós e para que esse conhecimento possa ser aplicado na escola. Lá em Nova Santa Rita, por exemplo, eu tive um contato excelente com o senhor Olímpio e eles lá na terra deles, que são assentados, tá? Num assentamento, a escola é num assentamento, eles, por exemplo, praticam a agricultura orgânica, são produtores de morango orgânico, entre outras atividades. E esta forma de trabalho, respeitando a terra, isso também é trazido para a escola que está nesse ambiente. E a gente aprendendo, a gente consegue também auxiliar o aprendizado das crianças, né? E permear isso, abrir isso para a comunidade. Então, o tempo comunidade também tem esse fundamento, essa necessidade, né? Espaços não escolares, objetivamente. Edu, tu lembra que a gente foi numa atividade ali na comunidade em Nova Santa Rita, perto da escola que está sendo construída, a nova, né, do
Álvaro Almeida, que tivemos a possibilidade de participar de um evento que trabalhava sobre a questão do agrotóxico nas águas lá em Nova Santa Rita. Foi um trabalho bem diferenciado e é um trabalho voltado para a comunidade, que contempla daí, né, essa parte que tu também está desenvolvendo lá em Nova Santa Rita, no espaço não escolar. Exatamente. Seria isso. Tu poderia falar um pouco da tua imersão nesse trabalho também, que foi muito legal. Esse trabalho foi muito legal, foi muito importante. Por quê? Porque era um evento coordenado e disparado pela Fiocruz em várias instâncias do Brasil, e Nova Santa Rita foi escolhida como um dos lugares para ser realizado este evento, né? Que é mais que um evento, é um trabalho junto à comunidade. Então, esse desenvolvimento desse trabalho estava ligado às águas, à deriva dos agrotóxicos, que a gente já sabe que existe e é muito séria. Que é um tema que a gente aborda muito, a questão da agroecologia, da agricultura familiar, da importância do trabalho, né, dos agricultores familiares, né, que em Nova Santa Rita é conhecido como a cidade da agricultura familiar. Exatamente. Então, e é gigante a produção deles na área de agricultura familiar e de orgânicos. Então, lá em Nova Santa Rita foi escolhido porque havia o problema da deriva de agrotóxicos. E a água está contaminada. Existem pesquisas da Fiocruz, existem pesquisas locais. Então, esse trabalho foi junto com a comunidade. Foi um encontro de todos os assentamentos próximos, de toda a comunidade, para discutir o problema da água, tomar atitudes, né? E definitivamente tentar pressionar o poder público para que isso não ocorra, evidentemente, né? E esse trabalho é um trabalho também que tem muito a ver com o nosso estudo. Isso, né? O que o Edu traz, né? Essa atividade que o Edu participou, ela faz parte da essência do educador do campo, né? Ela faz parte da nossa formação da educação do campo. Então, como eu estava falando, né? Para além de estudar química, então estudar química trazendo essas questões da deriva, trazer essas questões da contaminação do agrotóxico, né? Então, a nossa aula de química, ela traz essas questões que estão próximas à realidade dos estudantes. Por isso a importância desse professor estar atento ao que está acontecendo e conhecer os seus estudantes e o território escolar. Então a essência do educador do campo na formação e já formado é estar aberto e ser um militante também nessas questões ambientais, nas questões da soberania alimentar, da segurança alimentar dos seus estudantes, para além da aula de matemática, para além da aula de português. Porque esse tema, a água, por exemplo, é um tema interdisciplinar. Então, a gente, quando a gente traz essa demanda da comunidade para a sala de aula, para trabalhar com os nossos alunos, a gente trabalha para a sala de aula. A gente trabalha essa temática dentro das 3 áreas principais do nosso curso, que é Química, Física e Biologia, Ciência da Natureza. E aí, como trabalhar o tema água voltado para essa realidade? É diferente de trabalhar o tema água para trabalhar na cidade. Essa era a minha dúvida, que eu estou tentando destrinchar o nome do curso, né? E eu queria entender justamente, para um leigo, para quem está nos assistindo, ouvindo, né? E a gente já explicou, a ciência da natureza compõe esses três tópicos, né? Mas eu queria compreender quem é o aluno da educação do campo lá na ponta, na escola, e quem é o aluno aqui na URGS, né? Qual o perfil do aluno? Pode me responder, talvez, Aline. E quem é o aluno que está lá na escola do campo? O Robão estava explicando, e eu não tinha esse conhecimento, que a escola do campo tem uma especificidade. Eu queria entender qual é a escola do campo e quem é o aluno. Tá, o nosso curso, né, o objetivo maior é de atender essas comunidades que são voltadas para o campo. Quem são essas comunidades? São os filhos dos agricultores, familiares, né, os filhos de assentados, os ribeirinhos, os pesqueiros, né, os quilombolas, que são essas comunidades que demandam, né, o trabalho. Isso, Edu, muito bem lembrado também, as populações indígenas, que também a gente tem, o nosso curso tem trabalhado muito com os indígenas também, quilombolas. A gente tem, por exemplo, o professor Gilmar, que
que é um estudioso da área dos quilombos, então ele desenvolve um trabalho muito interessante com os quilombolas e também com os indígenas. A gente tem na própria faculdade um grupo, né, de professores, de colegas que trabalham nessa área, que não são do nosso curso, mas por estar dentro da faculdade de educação, eles também podem e são chamados, às vezes, para poder nos auxiliar nessas demandas. Mas o interessante é destacar aqui, que as escolas do campo, né, no seu conceito primordial, lá, fundamental, né, de uma escola, como é que eu vou identificar que uma escola é do campo ou não é do campo? Se ela atender alunos dessas populações que eu falei antes, ribeirinhos, quilombolas, indígenas, né? A escola, mesmo não sendo dentro do estado, do município, considerado como uma escola do campo, né, na legislação, ela pode ser considerada porque ela atende essa população. Ela supre as necessidades dessa comunidade. Exatamente. Então aí a gente diz que essa escola é do campo. Tá. Isso. Só para complementar Claro. o que o professor está falando, né? Perante a legislação também temos que, para além dessas populações específicas, né, a gente tem a predominância de alunos que vêm do meio rural. Uhum. Então, não necessariamente essa escola do campo, ela tem que estar no território meio rural. Ela pode ser uma escola da cidade, e isso a gente pode falar dos inúmeros municípios que a gente tem pequenos, né, em que só tem uma escola estadual e muitos transportes que passam pelo meio rural, carregando os filhos de agricultores familiares, carregando filhas, carregando todas essas populações que o professor citou anteriormente, para essa escola no centro da cidade, né? Pensando numa cidade de 20 mil habitantes, uma cidade de 30 mil habitantes que só tem uma escola, a maioria daqueles estudantes, eles são oriundos do meio rural. Então essa escola ela não está localizada no meio rural, mas ela atende estudantes na sua predominância do meio rural. Então, a partir dessa caracterização, ela pode ser considerada uma escola do campo, né? A partir de políticas estaduais e municipais, ela consegue receber uma verba maior, ela consegue receber projetos contraturnos e outras especificidades para esses professores. A pergunta anterior que tu fez, né, quem é este público? E eu já aproveito e faço o convite, né, professor, para nossas próximas turmas, para filhas e filhos de agricultores familiares, para também professoras que já atuam na educação do campo, já atuam em escolas do campo e sentem a necessidade de ter uma formação mais específica para os seus alunos. Então, nosso curso já vai abrir, né, então inscrições para uma nova turma. E aproveitando para fazer essa propaganda dessas novas turmas em Capivari do Sul e em Nova Santa Rita, né, professor? Então, convido essas professoras que já atuam e gostariam de uma outra formação, então professoras e professores que já são formados em matemática, em física, né, também formados na área das ciências humanas, em história, em literatura, e gostariam de uma outra formação. Nosso curso está aberto, né, vai abrir inscrições posteriormente. Então, são todas essas populações que historicamente estavam fora das escolas e também das universidades. Então, o curso é uma oportunidade para essas pessoas ingressarem na educação pública, né? Indígenas, quilombolas, ribeirinhos, pescadores artesanais, como o professor falou anteriormente, filhos e filhas de agricultores familiares e também professoras que já estão atuando, né? E gostariam de uma formação mais específica para as escolas do campo. Então, esse é o nosso perfil também de egressos. Então, já temos uma notícia em primeira mão. Quando tu, prezado ouvinte, prezado telespectador, estiver ouvindo ou vendo o nosso podcast, já vai estar com o edital lançado na 5ª turma da Educação do Campo. Exatamente. Temos novidade? Quem é que pode ingressar? É pago? É gratuito? Não. A nossa 5ª turma, ela vai se desenvolver, como a Aline falou, em 2 núcleos que a gente chama. A gente está mudando um pouco a forma de trabalhar na educação do campo, porque a gente, como é na cidade, o nosso curso é em Porto Alegre, na capital, a gente tem um pouco de dificuldade de conseguir que alunos venham para nossas aulas aqui do campo, professores e alunos ligados a essas populações todas que a gente já comentou, venham até a universidade para ficar aqui no tempo universidade e depois fazer o tempo comunidade no seu local de origem. Então a gente mudou a estratégia e vamos fazer então o curso em 2 núcleos. Vamos iniciar com o primeiro núcleo, que vai ser em Capivari do Sul, e aí a gente pretende atingir toda a região do litoral norte, Capivari,
pega toda aquela região aqui das praias do sul ali, né? Pinhal, Quintão, Cidreira, Quintão, Mostardas, Bacupari, Tem aquelas áreas cidades rurais ali grandes. que tem muitas Essa é a áreas importância. rurais, exatamente. E também até Torres. Então pega todo o litoral, vai até Torres, passando até chegar ali em Santo Antônio. Então essa região ela vai ser contemplada com todas essas cidades. Então a gente pretende também ir na Associação do Litoral Norte, fazer uma divulgação do curso, né, onde os prefeitos daquelas cidades se reúnem para tratar questões relativas à região. Sim. E aí a gente pretende fazer essa divulgação numa reunião deles lá. Tá? Também a gente tem contato com a Coordenadoria Regional de Educação, a 11ª CRE de Osório, que coordena todas aquelas escolas dessa região, onde o coordenador, o professor Fabrício, é um parceiro nosso, e a gente tem feito trabalho com o projeto do Clube de Ciências, né, principalmente na cidade de Santo Antônio da Patrulha, que é onde tem essas escolas, são escolas estaduais ligadas à 11ª CRE. No outro polo vai ser em Nova Santa Rita, que é um trabalho, é uma cidade que desde o início do nosso curso, pela primeira turma, a maioria dos alunos da primeira turma eram oriundos de Nova Santa Rita, que é uma cidade voltada para a agricultura familiar e que tem muitos assentamentos. Então ficou fácil, assim, porque a gente começou a trabalhar com esses alunos no curso e aí demandamos os nossos projetos também, por exemplo, o projeto do Clube de Ciências, que iniciou-se lá. E hoje a gente já tem esse projeto com 8 anos de trabalho, que eu vou pedir depois tanto para a Aline e para o Edu poder falar um pouco sobre o trabalho do Clube de Ciências. Mas então em Nova Santa Rita a gente vai fazer o segundo núcleo, e esse segundo núcleo vai pegar principalmente os professores de Nova Santa Rita e da sua região. Uma realidade que a gente tem visto a partir dessas vários cursos que o Rio Grande do Sul tem, que a Zona Sul do país tem, o Brasil inteiro tem de educação do campo, que hoje a gente percebe que os professores que estão trabalhando na educação do campo, eles já têm pelo menos uma licenciatura, uma formação superior. É um perfil. E agora, então, a gente está propondo que eles possam ter a segunda licenciatura gratuita, porque a universidade é pública, né? Exato. Então, ter um curso de graça da URGS, com o know-how que a URGS tem, na sua cidade de origem, na sua região, não precisando sair da sua região para fazer esse curso, isso é uma baita vantagem. E é inovador também. E é inovador. Pelo que se sabe, a sistemática de polos é inovadora na universidade. Então, mais uma possibilidade para a educação chegar mais longe para todos. É, né? Mais uma inovação e um diferencial do curso de educação do campo, de trabalhar interdisciplinarmente em polos, coisa que as outras licenciaturas não têm. Mas eu queria que a Aline, inicialmente, pudesse falar um pouco de como ela é uma pessoa super importante no nosso projeto do Clube de Ciências. Ela participa muito ativamente, desde o início praticamente, até agora, né, como doutoranda, e falar um pouco dessa experiência que ela tem muita dentro do projeto, dando curso junto comigo, formando professores, né, fazendo um trabalho excelente agora, incluindo os sindicatos rurais das cidades para desenvolver atividades dentro das escolas. Então eu queria que a Aline pudesse falar um pouquinho sobre a sua experiência e essa nova meta de incluir os sindicatos rurais no nosso trabalho do clube. Obrigada, professora. Esse é um destaque que a gente dá também para além da educação do campo, né? A educação do campo ela não se faz sozinha, né? A educação do campo ela vem dos movimentos sociais e ela trabalha com esses movimentos sociais e outras instituições do meio rural também. Uma delas é o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Dou destaque ao Sindicato de Santo Antônio da Patrulha, que é um parceiro da licenciatura, que é um parceiro que trabalha com os agricultores familiares e promove esses projetos, né, e nos ajuda a desenvolver esses projetos, né, ao nosso lado, junto conosco. Então, o projeto do Clube de Ciências do Campo, ele vem já há 8 anos, já estamos, né, com bastante tempo de formação para as escolas do meio rural, né, para essas escolas que são nossas parceiras.
trazer uma forma de ciências que não há ciências que é feita em laboratório apenas, né? Mas uma ciência junta a essas ciências que é feita no laboratório, a ciência que os agricultores desenvolvem todos os dias, né? As ciências da sobrevivência, as ciências do cotidiano, as ciências da rotina da produção de alimentos, da produção animal, da produção vegetal. Então essas ciências também é incorporada nesse projeto. Muitas escolas do campo, ela não tem um espaço do laboratório, né? Muitas escolas da cidade não têm um espaço do laboratório. No campo, muito menos. Mas a gente entende, junto ao projeto do Clube de Ciências, que o nosso laboratório é a natureza que essa escola está inserida. Então, a ciências, ela é produzida a partir dessa e junto com esta natureza. Com este conhecimento que esses alunos indígenas carregam da natureza, que esses alunos quilombolas carregam da natureza. E a formação na licenciatura em Educação do Campo fornece aos professores enxergarem essas ciências que esses alunos carregam, né? E usar como apoio e ferramenta, né? Junto às ciências que eles conhecem da academia, junto às ciências do laboratório em que muitas licenciaturas são formadas, unir as ciências da natureza, literalmente da natureza e dos estudantes indígenas, quilombolas e desses agricultores familiares que produzem alimentos de uma forma sem agrotóxico, né? Produzem alimento de verdade, como a gente fala. Para complementar só o que a Aline falou, né? Eu estava me lembrando agora que a universidade, de uma maneira geral, a URGS, como todas as outras, estão tendo que introduzir agora no seu PPP, né, no projeto político-pedagógico do curso, a curricularização no ensino da extensão, né, no ensino. E aí a gente precisa, né, que os cursos tenham esses projetos de extensão para que os nossos alunos possam, através desses projetos ou de outros que porventura os professores poderão elaborar, poderem desenvolver essa parte da curricularização da extensão, né, dentro das disciplinas. Então o nosso curso já está trabalhando dentro dessa questão, e o projeto do Clube de Ciências, ele é um projeto que possibilita então que esses alunos possam já estar desenvolvendo a curricularização, né, através da sua participação no projeto. E o Edu, né, que é o aluno da turma 4 agora, ele é um membro do nosso Clube de Ciências, da equipe de trabalho do Clube de Ciências. Ele também tem feito um trabalho excelente, né? E ele está como membro. Eu queria que o Edu pudesse falar um pouco também da sua experiência, do trabalho, da vivência que ele está tendo nas visitas que vai comigo nos clubes de ciências e o trabalho que ele faz, principalmente na organização do nosso material, falar da biblioteca, falar dos sites e da nossa rede social. Claro. A ideia da curricularização é fundamental para a formação não só acadêmica, mas, no nosso caso, para a formação do licenciado. A gente consegue levar, né, através desse projeto, que é o Clube de Ciências, a qual a gente está conversando agora, muitas possibilidades para as escolas. Por quê? Porque desenvolvemos projetos, como a Aline falou, sem o laboratório, mas usando a natureza. Por exemplo, nós temos um projeto que as árvores como objeto de estudo, né, ou a floresta como objeto de estudo, como laboratório natural, né. Na área de divulgação, por exemplo, dos clubes e com os clubes, né, que os clubes são o quê? São constituídos pelos professores junto com os alunos. A criação desses clubes são nas escolas. A gente traz as demandas das escolas e ativa essas demandas ou amplia elas e divulga elas entre as escolas. Então, há uma troca muito grande de ciência, de conhecimento que vem do campo e que vai para o campo, né? Então há uma troca constante entre os clubes. As escolas trazem as suas experiências, os seus projetos para dentro dos clubes de ciências. Nós temos uma espécie de central, né, de clubes. Eu trabalho nessa central junto com o professor, com a Aline. Então a gente traz, por exemplo, uma experiência bem desenvolvida lá em Santo Antônio da Patrulha e distribui ela para todos os lugares.
Onde são esses todos os lugares? A Campanha, que tem clubes de ciências também, aqui Guaíba, Santo Antônio, né? Também no litoral, também em Nova Santa Rita. Então essas experiências são intercomunicadas. São compartilhadas. Compartilhadas, né? E isso tudo faz com que o professor, que é o objeto principal do nosso trabalho, ele conheça o trabalho de outros professores, aprenda a desenvolver os seus trabalhos, aqueles que não conhecem, e voltem a trocar de novo. Então, há uma retroalimentação de conhecimentos e de valorização do professor, de valorização do trabalho que acontece na escola. Entendi. Isso é fundamental para o ensino. Valorizar o professor, valorizar o conhecimento da comunidade, né? E distribuir conhecimento. Sem isso não tem como. Um detalhe interessante para a gente fechar também, Isso. Que a gente já está encerrando o tempo, destacar assim, da importância desse trabalho, né, que o clube proporciona na formação desses professores, né. Nós Exato. temos no nosso grupo, né, a gente tem um site do clube, a gente tem a rede social, o Instagram do clube, que o Edu e a Aline coordenam essa parte, né, de fazer essa divulgação, e todo o material que é produzido pelos professores nos clubes, eles são divulgados ali. Nós temos uma Tá? biblioteca Isso. comunitária, ou seja, todos os projetos vão para essa biblioteca. Há uma comunicação constante de distribuição de novos projetos. Saiu um novo projeto, a professora Aline produziu uma horta aérea. Está lá divulgado para o professor buscar essa informação e tá o contato da professora Aline para que ela possa levar esse conhecimento junto. Inspirar. Fato conexão. Inspirar. Nós estamos finalizando já o nosso EduCast, mas eu queria oportunizar que tu, Edu, Robana, pudesse dar um recado para quem está interessado ou não conhece a educação do campo, talvez vai fazer vestibular ou não vai fazer vestibular agora. Um recado ali, em poucas palavras, que recado daria para quem está nos ouvindo ou vendo? Venha, e não para se formar, venha para se transformar. Daqui a gente entra numa pessoa e sai um educador e uma educadora transformado. Edu? Exato. Venha para o curso, conheça o curso, ele é um curso diferenciado. É um curso que te traz uma formação interior também, e não só científica. Mas tudo isso é importante. Venha para a educação do campo. O nosso curso está de portas abertas para receber todos os alunos, professores dessas comunidades, dessas populações que a gente elencou aqui na nossa fala, para que vocês possam se transformar verdadeiramente num professor do campo, num educador do campo que trabalhe com as questões voltadas para os territórios, para essas populações que realmente precisam do nosso trabalho e do trabalho desses professores, educadores do campo, como verdadeiros formadores de pessoas. Então eu quero agradecer a presença de vocês três. Obrigado, porque Wagner. assim a gente encerra o nosso EduCast de hoje, que é o canal de comunicação e diálogo da Faculdade de Educação aqui da URGS, e dizer, vocês já perceberam que nós temos uma nova parceria, que é a tradução em língua brasileira de sinais, com os discentes do curso de bacharelado lá Letras, lá no Campus do Vale, de tradutor e intérprete de Libras português e Libras aqui da URGS. Obrigado pela parceria e até o próximo EduCast. Tchau. Tchau, obrigado. Tchau.